Qual foi a última vez que você pediu a intercessão do seu anjo da guarda? Consegue se recordar? Eu não sei por que isso acontece, mas a maioria de nós, quando criança, aprendeu a fazer a oração do anjo da guarda, a pedir a sua proteção, e ao longo da nossa vida a gente vai esquecendo de pedir e contar com a intercessão desses amigos que são tão poderosos. A igreja, ela acredita na existência dos anjos. Na verdade, é uma verdade incontestável. Várias vezes os anjos são mencionados na Sagrada Escritura. São eles que fecham a porta do paraíso, que ajudam Ló, que seguram a mão de Abraão, que conduzem o povo de Deus. Os anjos servem e adoram a Jesus durante toda a sua vida. É o anjo Gabriel que anuncia a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Os anjos vêm adorar o Senhor no seu nascimento, o servem no deserto, estão com o Senhor no momento da agonia, no Horto das Oliveiras, e também são os anjos que trazem a boa nova da ressurreição às mulheres. Então, quem são eles? Os anjos são seres espirituais e não corpóreos, não têm corpo. Nós somos seres espirituais e corpóreos. Os anjos são seres pessoais, são inteligentes e possuem a livre escolha. E é por causa dessa livre escolha, dessa livre vontade, que o mundo tem anjos bons e anjos maus. Os anjos maus são aqueles que se rebelaram contra Deus e, por livre escolha, decidiram não servir ao Senhor e viver longe da sua presença. Foram criados bons, porque tudo aquilo que Deus cria é bom, mas por livre vontade decidiram ser maus. E a divina providência nos presenteia no nosso nascimento com o anjo da guarda. E é o próprio Jesus que vai nos ensinar que eles existem. Lembra lá daquele evangelho quando os discípulos estão impedindo as crianças de chegarem até o Senhor? E ele diz para que não escandalize nenhum daqueles pequeninos, porque ele garante que os anjos delas veem constantemente a face do Pai que está no céu. Então nós temos um anjo da guarda. E o Catecismo da Igreja ensina, segundo a fala de São Basílio, que nós recebemos o anjo da guarda no nosso nascimento, como nosso fiel protetor, guardador, e esse anjo vai nos pastorear e nos conduzir à vida eterna, vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Olha, gente, a gente não se dá conta de que nós temos um amigo tão poderoso ao nosso lado, que fica ali 24 horas, é nosso companheiro e que vê a face de Deus. E os anjos da guarda, eles respeitam a nossa vontade. São Padre Pio dizia que a gente não pode deixar o nosso anjo ocioso, que a gente tem que pedir a sua intercessão, tem que pedir para que ele nos ajude, nos conduza. E o próprio Padre Pio conversava com o seu anjo. Na verdade, ele via o anjo da guarda desde criança. E para ele isso era tão natural que a mãe dele conta que ele achava que as outras pessoas também poderiam ver o anjo da guarda. Nos relatos dos milagres do Padre Pio, tem também várias vezes a presença dos anjos da guarda. Tem uma situação que um sacerdote entra na sala dele pedindo para conversar e ele fala que naquele momento ele não podia atender. E o padre sai da sala sem entender nada porque vê o Padre Pio sozinho. E depois o Padre Pio vai explicar que a sala dele estava lotada dos anjos da guarda dos filhos espirituais dele. Então os anjos são mensageiros. Na verdade, eu não expliquei no início do vídeo, anjo não significa natureza. A natureza é ser espiritual. Anjo significa ofício, encargo. Então, nesse sentido, significa mensageiro. Os anjos trazem de Deus as mensagens para nós. E os anjos podem levar as nossas orações até Deus. Então são mensageiros. E nós, na verdade, podemos contar com os anjos não somente nas situações de perigo, quando estamos sozinhos, em viagens, em alguma situação que a gente precisa do seu auxílio e proteção, mas principalmente pedir ao nosso anjo da guarda que nos conduza à vida eterna, que nos ajude a fugir do pecado, que nos ajude a sermos mais piedosos. E se a gente cresce nessa amizade com o anjo da guarda, muito mais nós vamos agradar a Deus e muito menos nós vamos ofendê-lo. Eu sempre contei com a presença do meu anjo da guarda
E gosto de contar uma situação. Quando a minha filha nasceu, ela tinha muito refluxo e eu tinha muito medo de não conseguir socorrê-la se eu não visse, se eu estivesse dormindo, porque isso acontecia de madrugada, durante o dia. E eu pedi ao meu anjo da guarda, se minha filha precisar de mim, chamai-me. E várias vezes eu não estava perto da minha filha e ela estava engasgando e eu tive uma inspiração do meu anjo para ir socorrê-la e pude evitar qualquer situação de perigo porque o meu anjo da guarda me avisou. Então nós temos amigos poderosos, né? Companheiros que não nos largam, que estão ali 24 horas e que desejam nos ajudar, principalmente a alcançar a vida eterna, a alcançar a salvação. Então, se tem muito tempo que você não conversa aí com o seu anjo da guarda, isso não é coisa de criança, né? Porque o anjo, como eu falei, nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte. E nós devemos pedir a sua intercessão para que ele nos conduza, nos inspire boas ações, nos afaste do pecado e nos ajude a alcançarmos a amizade de Deus. Então, vamos lá voltar ao relacionamento com o anjo da guarda e fazer dele o nosso bom e fiel amigo. Um abraço, fica com Deus.